FM. A partir de agora, Entre Linhas. Apoio Cicobi Unimais Metropolitana. Há 30 anos cuidando bem de você e do seu dinheiro. Agora 9h, 12 minutos. Bom dia para você que está sintonizado em 92,5 da Santos FM. Está entrando no ar mais uma edição do programa Entre Linhas. Confirmando 9h, 12 minutos. Bom dia para você que está conosco em 92,5 da Santos FM na cidade de Santos, em toda a Baixada Santista e pelos 4 cantos do planeta via internet no santosfm.com.br, também através do nosso aplicativo disponível na Apple Store e na Google Play Store, começando a edição desta terça-feira, 10 de dezembro de 2024, edição de número 2020 do Entre Linhas, que você assiste também com imagens na nossa live multicâmeras que está no ar em facebook.com/Entre Linhas no rádio. Lembrando que assim que o programa termina, a nossa live fica salva e se você tiver perdido a edição ao vivo, pode assistir mais tarde, se assim o quiser. Da mesma forma, com o compartilhamento do link do vídeo ainda hoje pelo Boc News, que é parceiro do Entre Linhas. Aliás, a geração das nossas imagens hoje é em parceria com o Canal 10. Afinal de contas, sempre que falamos aqui sobre o Santos Futebol Clube, fazemos essa conexão Entre Linhas nas ondas do rádio e o Canal 10 transmitindo pela internet. Vou apresentar aqui os nossos convidados de hoje. Está aqui o jornalista, historiador, homem da aço, Vinícius Cabral conosco. Há quanto tempo, Vini? Obrigado pela presença, bom dia. Obrigado, Alex, obrigado, amigos e amigas. Faz tempo, né? A última vez que eu vim aqui, a gente falou, infelizmente, da morte do Pelé, né? Em janeiro de 23, né? O programa foi. Isso. E sempre prazer estar aqui. É isso aí. E hoje o Vini traz aqui junto para bater esse papo com a gente o rapaz que é responsável pelo livro Lula, o Campeão Esquecido, Fernando Campos Ribeiro, jornalista também aqui conosco. Fernando, obrigado pela presença, bom dia. Bom dia, Alex, bom dia, Vini, bom dia quem nos assiste, nos escuta. Prazer imenso estar aqui, poder falar de uma figura tão esquecida no futebol brasileiro, principalmente pelo torcedor do Santos, que deveria conhecer um pouco mais de um homem que fez o Santos ser gigante. Muito bem. Aliás, você vê que coisa, né? Tô com o livro aqui. Vou botar na tela. Eu já mostrei esse livro aqui. Foi o Fernando Chagas que me deu de presente o livro, né? Eu terminei de ler há pouquíssimo tempo, porque eu consigo raros momentos de paz para conseguir ler. E consegui terminar agora, e logo nos primeiros capítulos eu fiz um vídeo no Canal 10 lembrando que essa discussão toda que gira em torno do treinador estrangeiro no Brasil, você vê, o Lula substituiu um italiano no Santos, né? Ele substituiu um treinador italiano, ou seja, não é nenhuma novidade esse tipo de debate, embate, né? Que temos aqui, o estrangeiro é melhor que o brasileiro e tal. Naquela oportunidade, o estrangeiro foi substituído, o brasileiro deu conta do recado. Mas enfim, no final das contas deu tudo certo. Vamos à nossa prestação de serviço antes de começar aqui o nosso bate-papo com os nossos convidados. Tem gente que está reclamando aqui que estamos sem áudio. Como assim estamos sem áudio? Tá tudo com áudio aqui, gente. Tá aqui transmitindo com áudio. Deixa eu dar uma olhada aqui, ver se tá sem áudio a nossa transmissão pela internet. Se tiver sem áudio, a gente tira e começa de novo, não tem problema. Vou ver aqui. Aqui, ó, aqui tá com áudio, né? Realmente estamos aqui com algum bug. Já vamos descobrir o que está acontecendo aqui. Se tiver sem áudio, os senhores me perdoem. Depois a gente faz um recapitular aqui, tá bom? Deixa eu só prestar serviço para quem está saindo de casa na manhã desta terça-feira. Isso hoje é terça-feira, né? Começando com a situação das travessias litorâneas, temos aqui a informação oficial do Departamento Hidroviário. Santos Guarujá, neste momento, com 6 embarcações operando, o tempo de espera é de 15 minutos do lado de Santos, 15 minutos do lado de Guarujá. Na Santos Vicente de Carvalho, 2 embarcações fazem a travessia, o tempo de espera por lá é de 20 minutos. Bertioga Guarujá, outra travessia importante aqui da nossa região, com 2 balsas operando e a espera na casa dos 20 minutos. A informação do Sistema Anchieta Imigrantes, ver se tem aqui o boletim da Ecovias, se temos o boletim das 9 da Ecovias. Temos o boletim das 9 da Ecovias. Via Anchieta segue com tráfego congestionado no sentido capital do quilômetro 16 ao 10 e do 22 ao 17.
E a rodovia dos Imigrantes tem tráfego congestionado no sentido capital do 24 ao 14. Interligação Baixada tem lentidão no sentido via Anchieta do 1,8 ao 0,1, todos pelo alto fluxo de veículos. Tempo encoberto com boa visibilidade para o motorista. Operação em vigor é a 5x5 operação normal, descida realizada pela pista sul da Anchieta e sul da Imigrantes. Subida acontece pela pista norte das duas rodovias. 9h17, vamos à previsão do tempo, colocando aqui novamente a imagem panorâmica do 31º andar do Praia Mar Corporate no bairro da Aparecida em Santos. Temos temperatura de 23 graus neste momento por aqui, mínima prevista para hoje 25, mínima de 22, máxima de 25, 100% de possibilidade de chuva, que coisa, né? Inclusive com possibilidade de tempestades, trovoadas aqui. O tempo dá uma melhorada amanhã, mas sol mesmo, só na sexta-feira. A partir de sexta-feira talvez tenhamos um pouquinho de sol aqui na Baixada Santista. Amanhã o sol até aparece entre nuvens, mas chove. Na sexta-feira dá uma estabilizada no clima. Tá bom? Vamos em frente, trocar aqui a nossa câmera, voltar para a nossa imagem panorâmica aqui do nosso estúdio, dividir a tela para começar o nosso bate-papo. Aliás, como o Vini já veio aqui algumas vezes, né? Vou começar com o Fernando e pedir para ele fazer um histórico aqui desse livro que eu mostrei, né? De quanto tempo a gente pode dizer de estudo, de análise, enfim, até conclusão. Esse livro foi lançado quando? Você demorou, eu vi aqui depois, né? Todas as explicações das entrevistas, as pesquisas que foram feitas, mas durou quanto a pesquisa para esse livro, hein, Fernando? Então, Alex, foi um trabalho aí de 3 anos de pesquisas em hemerotecas digitais, jornais, revistas, entrevistas com alguns ex-jogadores, treinadores, jornalistas. E esse livro foi lançado quando Lula completaria 100 anos de vida, em fevereiro de 2022. Ele nasceu em fevereiro de 1922 e aí em fevereiro de 2022 a gente fez o lançamento desse livro. Foi um lançamento bem acanhado, a editora que lançou... O pessoal estava preocupado ainda com a pós-pandemia? É isso, eu tive um pouco de dificuldade para entrevistar algumas pessoas, porque esse livro, a pesquisa dele se deu 19, 20, 21, então muitas entrevistas foram feitas por telefone. Infelizmente não tive a oportunidade de conhecer presencialmente alguns dos entrevistados, mas foi um trabalho de reconstrução mesmo da carreira do Lula, até porque ele é muito pouco conhecido por quem gosta de futebol, muito pouco conhecido por quem torce para o Santos, inclusive. E eu mesmo, né? Esse livro, ele nasce da minha falta de conhecimento sobre um personagem tão importante na história do Santos. A gente fez um trabalho junto, eu e o Vinícius, foi a biografia do Lima, o Coringa da Vila, e durante a pesquisa para o livro do Lima eu percebi que eu conhecia muito pouco do treinador mais vitorioso da história do futebol brasileiro e mais vitorioso da história do Santos. Então, falei, se eu conheço muito pouco, eu preciso conhecer mais. E aí, quando eu comecei a pesquisar, eu vi que, primeiro, era um personagem riquíssimo, que dava livro, e que outras pessoas também deveriam ter acesso às informações que eu encontrei nas minhas pesquisas. E aí, disso aí, nasceu esse livro, que foi uma belíssima homenagem, né? Em comemoração aos 100 anos de nascimento, e uma tentativa de resgate aí de um personagem bem relegado, não só pelo torcedor do Santos, mas pelo amante de futebol mesmo. E a gente, o Vini, vive um tempo hoje em que isso briga muito, eu vejo também nas redes sociais, uma vontade louca de reescrever a história, né? Toda hora tem alguém querendo diminuir os feitos do Pelé, do Santos, enfim. Ontem esses dias vi lá um perfil no Twitter falando sobre os campeões brasileiros de todos os tempos. Apareceu lá Atlético Mineiro 1937. Falei, que diacho é isso? Que Atlético Mineiro campeão brasileiro de 37? Para essa história do Palmeiras campeão. A FIFA se manifestou esses dias que não teve título mundial nenhum de 51 do Palmeiras. É uma batalha única dos palmeirenses. E esse negócio, o Atlético campeão de 37, eu nunca vi um negócio desse. Mas o problema é você desqualificar aquilo que já é de conhecimento geral, né? E no caso do Lula, claro que ele foi um treinador que, de certa forma, acabou ficando no imaginário das pessoas esquecido porque havia o Pelé e havia aquele time,
mas eu acho que cabia um resgate histórico que não houve por parte da imprensa, inclusive, né, Vini? E aí isso entra essa importância do trabalho do Fernando, né, de pesquisa, porque a gente vive, dos anos 90 para cá, era dos super técnicos, né? Já tem um programa, acho que era do Milton Neves. Né, sobre... Isso. Porque você tem um Barcelona histórico do Guardiola, do Messi, mas todo mundo fala do Guardiola. E o Santos o Santos do Pelé. Só que entrevistando, até fazendo um paralelo com o livro do Lima, entrevistando os jogadores pro livro do Lima, ficou clara a importância do Lula para aquele time. A gente cresceu ouvindo, Lula era entregador de colete, E falando com os caras que jogaram com o Lula, muito pelo contrário. Ele era um grande gestor de pessoas e ele tinha, assim, requintes táticos, obviamente, da época, né? Claro. Tem um exemplo muito claro, que é o da final do Mundial de 62 contra o Benfica em Lisboa, que ele tira o Mengalvio, saca o Mengalvio, coloca o Lima no meio, coloca o Olavo na lateral? Coloca o Olavo na lateral e o Santos faz 5 no Benfica. Então ele tinha uma visão, sim, obviamente ofuscada aqui, você tem o Pelé, você precisa só jogar o colete pra cima que o Pelé resolve. E não era bem assim. Pois e hoje tem muito treinador brasileiro que é acusado da mesma coisa, né? De ser só resenha, de ser só bate-papo. Eu acho até que isso realmente se potencializou. Em alguns casos teve treinador que largou um pouco o aspecto tático para se especializar, digamos assim, nessa gestão de pessoas. Se não tem gestão de pessoas hoje, o camarada tá lascado. Sim. E talvez até antecipando aquilo que virou tendência 50 anos depois, o Lula fazia isso, né? De gestão de pessoas, porque tinha a liderança do Zito, tinha a figura do Pelé, então, além da parte tática, tinha essa questão da gestão de pessoas. Isso não é um demérito, porque está em evidência hoje, né? Tá na moda hoje em dia. Então, você ter essa correta gestão das pessoas, saber aproveitar um veterano que está vindo de algum outro clube, né? Que está desgastado e vem para o Santos e, né, consegue ser reaproveitado, enfim, e dos jovens que estão subindo, alguns muito novos, ele acaba estando à frente do tempo dele nesse aspecto também, né? Então, Alex, isso que você falou foi um dos principais trunfos e das principais qualidades do Lula, né? Se fosse talvez outro técnico, teria arrumado alguma confusão com o Zito, para deixar claro para o Zito que ele não era o técnico, né? É isso. E ele, muito sabiamente, usou, né, dessa liderança do Zito, dessa ascendência que ele tinha sobre os seus colegas, desse conhecimento de bola, né? Porque assim, o Zito conhecia de futebol mesmo. O Zito não só sabia jogar futebol, ele conhecia do esporte. Nem todos os jogadores do Santos daquele time conheciam do esporte. Exato. Alguns sabiam jogar muito bem, mas o Zito conhecia do esporte. E o Lula tinha uma sacada sensacional, que é o seguinte, né? Ele trazia um Lima, que era um jovem que tinha acabado de despontar no Juventus da Moca, e trazia um Gilmar dos Santos Neves que estava praticamente acabado para o futebol no Corinthians. Ele vai buscar o Mauro no São Paulo, mas aí vai a peso de ouro. O Mauro foi a maior transação da época, mas também ele traz o Dorvaldo Força e Luz, né? Um totalmente completo desconhecido. Ele vai buscar o Coutinho, né? É trazido para ele o Coutinho muito jovem, mas ao mesmo tempo ele vai buscar o Carlos Alberto Torres em 1965, na também maior transação, né, financeira da história do futebol brasileiro até então, mas a gente não precisa nem dizer quem foi Carlos Alberto Torres, né? Então ele conhecia muito de futebol, conhecia muito dos jogadores e sabia usar as peças. E sabia tanto que em 1964 o Coutinho era um dos maiores jogadores do mundo e, como não queria, né, ou brigava com a balança, o Toninho Guerreiro se tornou titular do time. E todos os jogadores eram unânimes em dizer que jogava quem estava melhor. Essa questão de meritocracia foi um também dos pilares do trabalho do Lula, desse trabalho ter sido tão longevo. Pois eu fico pensando assim, né? O porquê de parte da nossa... que o Lula morreu muito novo também, né? Isso, morreu com 50 anos. 50 anos, né? Isso, 72. E numa época em que a TV a cor estava surgindo, os registros dele são de entrevistas de rádio, para os jornais, enfim, pouquíssima coisa tem de televisão, né? Não, tem quase nada de TV. Tem um documentário que foi feito do Pelé e ele participa, até tem uma encenação, é bem legal, tá no YouTube, mas as entrevistas do Lula são todas em jornal, né? Jornal e revista, papel.
O livro, vocês chegaram a receber alguma sondagem para transformar em série? Porque hoje tudo vira série, né? Tem a do Senna aí na Netflix, enfim. Não, na verdade o livro... Porque isso demonstra também uma falta... Porque assim, os streamings precisam de muito conteúdo, né? Eles têm uma cota nacional para cumprir, inclusive. Não teve nenhuma procura. O livro até teve uma baixa vendagem, né? Infelizmente, a editora teve problemas logo depois do lançamento. A gente até está buscando aí alguma parceria com alguma editora para uma segunda edição. Mas revisada? Tem alguma coisa que ficou de fora? Algumas pessoas que eu não consegui entrevistar. Seria legal a gente colocar. Eu tomei cuidado de entrevistar pessoas que conheceram o Lula, né? Familiares e jogadores. Pessoas da atualidade também, né? Eu consegui entrevistar, por exemplo, o Dorival Júnior, que hoje é técnico da seleção brasileira. Para o Dorival trazer um pouquinho da visão dele, como ele foi técnico do Santos, de todo aquele legado que o Lula deixou na história do Santos Futebol Clube. Consegui falar com o Geninho também, que é de uma geração anterior ao Dorival. E aí talvez entrevistar mais algumas pessoas até para entender esse fenômeno, né? Que foi um dos principais motivos do livro. Tá? A gente tem um capítulo no final que tenta explicar o porquê que o Lula foi tão esquecido, né? O livro repassa toda a carreira do Lula com bastante detalhes, passagens bem legais. O Lula quase não, mas teve alguma indicação ali para ir para a Europa. O Barcelona deu algum aceno, alguns times do México, mas ele nunca saiu do Brasil. E o Lula criou o tabu mais famoso da história do futebol brasileiro. Depois foi pro Corinthians e quebrou esse tabu. Então é um personagem riquíssimo. E bom, se alguém quiser transformar em livro, eu acho muito... Em série é muito merecido, né? Quem vai ser o ator do Lula? É uma boa pergunta mesmo. Tem que ser alguém daqui. Pode ser, né? Ou alguém muito parecido, caracterizado, muito parecido, enfim. Ô Vini, eu estava comentando essa história aí era um italiano, né? Giuseppe Ottina. E o Lula, quando surge no Santos, o Brasil estava naquele meio do caminho entre a tristeza da derrota em 50 para a preparação para aquilo que viria logo depois, né? Ele assumiu o Santos nesse período. E muita gente dizia, olha, a gente perdeu a Copa porque não temos a disciplina, a força dos europeus, e mais ou menos como acontece hoje, né? Os nossos treinadores, eles são muito questionados por não terem os mesmos resultados. Os brasileiros dizem que é uma questão de grife, basicamente, né? Que se tem mais paciência com os erros do treinador estrangeiro do que com o treinador brasileiro. Trazendo essa discussão do passado para agora, você acha que teremos num médio prazo, talvez, até por essa nova geração de treinadores que estão surgindo no Brasil, não de surgir um novo Lula, mas de termos aí um treinador que você possa comparar esses grandes nomes do mundo, né? O Tite, por exemplo, que coincidentemente também são 4 letrinhas, né? Ele chegou a ficar 2 Copas. Não é normal o treinador brasileiro ficar... não estou nem entrando no mérito se o Tite é bom ou ruim, mas ficou 2 Copas do Mundo. Teve um trabalho mais longo, saiu, foi pro Flamengo, foi mal e tal, né? Mas não é nada comum. Agora está aí o Dorival tentaram com o Diniz, e daqui a pouco vão falar também de novo de trazer o Guardiola para dirigir a seleção brasileira. Até pelo que você vê aí no momento, você acha que a gente vai conseguir ter um novo momento como aquele do Lula pós-italiano no Santos? Eu acho que no contexto Lula ficar 10 anos no mesmo time aqui é difícil. A gente tem o quê? O Abel tá 4 anos no Palmeiras, né? 5, 4 né? letras também. 5, né? O futebol brasileiro é a máquina de moer, né? O Diniz já tá para cair no Cruzeiro agora. Não, mas ele reclamou, mas aí não vai cair. Não, fizeram uma reunião lá. Primeira e ele derrota vai no Campeonato se manter. Mineiro. Primeira derrota pro Democrata, ele cai. Isso. Eu acho que é difícil, Alex, porque por esse contexto de futebol brasileiro, eu acho que é mais fácil acontecer isso com um técnico estrangeiro aqui. Acho muito mais fácil um Abel, que já criou uma era, né? A gente pode dizer que existe a era Abel no Palmeiras, né? Infelizmente, do que um brasileiro. Acho que se tiver um brasileiro ainda não surgiu, ainda não apareceu. Talvez fosse o Tite, mas acho que agora ele deu a carreira dele mudou um pouco de rumo. Eu não vejo um brasileiro capaz de replicar o que o Lula fez
E tomara que seja no Santos, né? Que apareça um técnico novo aqui. Mas se trouxerem um técnico novo pro Santos agora, não sei, viu? Se vão bancar. Um jovem, né? Então tem isso. A gente vive essa era... momento histórico é difícil. O profissional daquele tempo também, ele tinha a imprensa no pé dele, mas não era como agora, que o cara podia andar na rua, né? Agora o cara é perseguido. Se ele posta uma foto na rede social, tem 1000 pessoas xingando e 1000 bajulando. É uma vida completamente diferente, né? Essa questão da gestão de pessoas é muito pior também, porque o jogador, da mesma forma, ele é muito mais fragilizado. Sim. Ele é muito mais fragilizado. E aí o treinador que muitas vezes não quer dividir essa responsabilidade de cuidar do emocional com um profissional da área, relega talvez para alguns charlatões que existem aí, né? E acaba não dando resultado. E hoje o futebol é muito mais mental do que, né? Você percebe mental, no que eu digo, no sentido de mental, de força, não de motivação, porque a motivação tem que existir sempre. E ela, quando passa da medida, vira algo que pode, por exemplo, fazer o que você vê uma semana que aconteceu com o Gregory do Botafogo. Deu um pontapé na cabeça do cara do Atlético Mineiro. Fez um gol contra o Palmeiras, e quase bota o título da Libertadores a perder. Menino da Vila, Gregory. Mais ou menos, né? Passou por aqui, né? Veio com o Pituca e não ficou. E depois fez o gol do título do Brasileiro contra o São Paulo. E tinha feito gol contra o Palmeiras, né? Em 10 dias a vida do cara foi do céu ao inferno e do inferno ao céu de novo. E como é que o cara lida com isso? Como é que o treinador lida com isso? Eu acho que tem um fator também, Alex, voltando só uma casa, que é os estrangeiros que vieram aqui pro Brasil recentemente, aí a gente pode falar do Jesus, até do próprio Sampaoli, eles colocaram a régua muito lá em cima. Então os técnicos brasileiros aqui, eu coloco o Tite como o melhor ainda, eu acho que o Tite compete de frente, principalmente com o Abel, esses caras, eles precisam de alguma mudança para retomar essa confiança. Porque, por exemplo, é inegável que o Renato é um cara competente, mas ele parece que não quer se mostrar um estudioso do futebol. Claro que ele estuda futebol, só que ele, além de ser, ele tem que parecer ser. Então ele fechou uma porta no Santos aqui, de repente, por do estilo dele despojado. E ele é um técnico bom, competente, já fez bons trabalhos, talvez esteja num momento ruim, mas é um cara competente. E aí abre a porta para vir tanto estrangeiro. E o Santos conseguiu a façanha de trazer talvez o pior dos portugueses que vieram para cá nos últimos anos. O Gesualdo. Exatamente. Mas não é que era pior, é que ele estava em fim de carreira. É isso. Era a mesma coisa que... Não, eu digo pior entre os que vieram, né? Porque veio o Abel, agora o Arthur campeão, o Jesus, 3 campeões de Libertadores. Né? Se fosse o Gesualdo de 20 anos antes, exatamente, era uma coisa. Mas, viria, né? Mas até as gestões do Santos, elas têm esse problema. Desse delay, né? O Marcelo Teixeira, quando assume em 2000, ele traz o Carlos Alberto Silva, que era um técnico que já não estava mais. Né? O Santos trouxe o Minelli, por exemplo, vocês lembram bem, numa fase em que o Minelli estava... Nos anos 90, né? Ele tentou fazer um esquema tático no Santos, eu me lembro, todo torto. Ele botou o Paulinho, o Guga juntos e o Cilinho na ponta esquerda. Botou o Bernardo no meio de campo e tinha um buraco do lado direito do time, entendeu? Botar o Paulinho, o Guga para fazer o lado direito era um desperdício. Ali não dá. O time ficou todo penso, todo estranho, né? E não funcionou. Enfim, são momentos e situações que a gente percebe e que, assim, o profissionalismo do futebol hoje em dia, por isso que eu até coloquei aqui, a gente está com um problema de áudio na transmissão online e depois a gente vai editar essa trilha de áudio por baixo do vídeo aqui para ficar disponível para que as pessoas possam acompanhar depois. Então, assim, fica essa questão hoje de se debater, né? Como as coisas no futebol elas caminham e tal. E essa discussão sobre treinador, eu até vou voltar um pouquinho mais no tempo, porque tinha gente que dizia assim: olha, técnico não resolve nada, quem resolve é o jogador. É uma meia-verdade, não é uma verdade absoluta, porque eu já vi time fraco que virou time competitivo com grande trabalho de treinador. O próprio Luxemburgo, quando estava no auge, ele foi um campeão paulista de 2006 de um jeito que ele não costumava treinar os seus times. Um Santos reativo, um Santos defensivo. Né? Ele, naquela oportunidade, mostrou um outro lado dele que depois ele acabou
não se reciclando. O Carille agora no Santos, um jeito só de jogar e não mudava, apesar dele ter feito diferente na passagem anterior. E aí teve lá o tal do super técnico, um programa do Milton Neves no domingo, que a estrela era o treinador. E naquela época a gente tinha realmente alguns super técnicos. Eu não lembro se o Tele ainda estava nativo, já tinha parado. Mas Filipe, então, os treinadores que passaram o Leão. O Muricy estava começando e tal, mas era aquela história de o super técnico, aquilo ficou marcado como o treinador que tem que resolver tudo. E com o tempo acabou virando alguém que resolve tudo, inclusive nos aspectos de campo, de centro de treinamento, entrega a chave para o treinador, ele vai lá e resolve. Eu não sei se isso de alguma forma trouxe para o treinador um peso a mais. O cara vai se preocupar com a altura do muro do CT, não vai estudar a parte tática. Será que teve isso, Fernando? Então, na verdade, a profissão de treinador mudou muito, né? Porque antes o treinador era como é no esporte amador hoje, né? O treinador do esporte amador se preocupa com o desempenho esportivo dos seus atletas, né? Treinamentos, é o que tem de melhor treinamento em outras partes do mundo, outras partes do país. E quando vem essas figuras que querem ser o manager, né? Como o Vanderlei falou várias vezes, né? E aí você tinha também Emerson Leão, que é definir qual o local que vai ser a intertemporada ou pré-temporada. O Vanderlei tinha... Você sabe quem inventou esse termo, né? Intertemporada? Quem foi? Fui eu. Ótimo. Eu falava sempre que, pré-temporada no meio do ano, não existe isso. Sim, né? Então ela é intertemporada. É que eu não registrei, não vou ganhar milhões de dólares com isso. Mas enfim, fui eu que criei o tal do termo. E esse ano vai ter. Não muda nada na nossa vida. Vai ter, né? Ano que vem vai ter ponto no Mundial, né? Exatamente. Vai parar e vai ter que ter a pré-temporada no meio. Então, mas eu falei isso num grupo de WhatsApp e falaram que não ia ter. Não vai parar? Não, vai ter pausa. Então, eu também tinha entendido isso. Acabou o Mundial, aí vai ter uma pausa. Vai ter uma pausa. Vai ter uma pausa, umas 2 semanas ali pro Mundial. Porque senão vai bagunçar muito a tabela, né? Tanto que vai começar antes por conta disso, né? O Paulistão começa antes, por isso até que Santos e São Paulo talvez tenham problemas nas primeiras rodadas por conta das viagens. O Santos e o São Paulo não jogam a primeira rodada. Isso. Como tem data vaga na Copa do Brasil, vão fazer esse acerto aí depois, né? Porque os times brasileiros ali pelo chaveamento, a gente no começo pensou, vão jogar 3 jogos e vão ser eliminados, mas provavelmente alguém vai passar ali. Vai. E aí vai bagunçar muito a tabela, né, do campeonato. Então vamos ter a pré-temporada no meio da temporada. E o Santos que não se coce para arrumar uns amistosos aí. É verdade. E só voltando, Alex, então o treinador acabou se perdendo quanto a isso, né? Não se perdendo, mas talvez se encontrando, porque eles ficaram muito maiores. Mas eles viraram gestores administrativos em algum momento, né? Puxa, né? E aí talvez até a parte do campo ficou sacrificada de alguma maneira. Mas voltando no tempo, né? Essa discussão entre o estrangeiro e o brasileiro era muito latente quando o Lula assumiu o Santos em 1954. Era tão latente que o São Paulo vai buscar o Bela Gutmann em 1957. O São Paulo é campeão paulista, treinado pelo Bela Gutmann, o técnico húngaro, que depois foi para o Benfica e transformou o Benfica em bicampeão europeu. E aí dizem até que deixou uma maldição no Benfica quando ele foi desligado. Ele falou que o Benfica jamais ganharia a Copa dos Campeões da Europa, que agora é a Liga dos Campeões, e isso não acontece desde então, né? E nem Liga Europa. O Benfica já chegou aí acho que 4 ou 5 finais e perdeu. E o Bela Gutmann foi campeão, né, paulista pelo São Paulo. Vicente Feola era o seu auxiliar e a imprensa acredita muito a escolha do Vicente Feola para ser o treinador da seleção brasileira em 58 por conta dos conhecimentos que ele teria adquirido com o Bela Gutmann, né? Aí o Feola é campeão do mundo, o Brasil campeão, enfim. Aí a gente vira o país do futebol, mas não é nada novo, né? Essa discussão entre estrangeiro e brasileiro. E depois de Bela Gutmann, a gente teve, né? Teve Lula, teve Oswaldo Brandão, depois veio o Tele, veio o Pepe, veio diversos outros treinadores brasileiros de sucesso. Então, pro pessoal pode ficar tranquilo, principalmente você que é profissional, treinador, pode ficar tranquilo que tem espaço para todo mundo. Não tem mais reserva de mercado, mas vai ter espaço para todo mundo. Eu só não consigo ver um outro treinador brasileiro ficando tanto tempo por conta de paciência, tá? E assim, Fernando e Alex, a gente é uma coisa que a gente fala muito aqui, eu e Fernando. O Santos não revela treinador, né? Alguém que suba
com a filosofia do clube. Eu não digo nem DNA Conheça as ofensivo nem estruturas, nada, né? Exatamente. O cara que tá, não vou falar nem sobre o cara que tá desde O Renato talvez seja um raro exemplo. Pois é. Que a carreira dele basicamente foi toda no Grêmio. Não, mas de digo, treinador. né? Sim. Que treinou o Fluminense, Vasco. Foi finalista da Libertadores pelo Fluminense. Não, né? mas eu digo assim. Mas assim, de sucesso Sim, não. sim. Mas eu digo de um cara que cresça no esporte, né? O cara treinou, pode ser o Helder, talvez. Treina o Sub-17, o Sub-20, a Copinha, o Aspirantes, o profissional, carregando o conhecimento de quem ele vai subindo junto. Tem o Helder, tem o Elano que tenta uma carreira como treinador. Vai aqui, vai ali, vai Mas eu acho que o problema do ídolo ser treinador do time pode acontecer o que aconteceu com o Rogério Ceni. Sim, o Rogério Ceni, eu vi São Paulino xingando o Rogério. E o Rogério Ceni é o maior jogador da história do São Paulo. Pepe, né? Sim, isso. Aconteceu com o Pepe. Seu Pepe foi hostilizado quando foi treinador da Portuguesa Santista, né? Sim, pelo Santos, e pelo Santos também. Torcedor do Santos, né? Também. Mas digo, o Helder ainda talvez carregue esse fator de que ele não é um ídolo, né, da história do Santos, né? É um jogador identificado, foi campeão, jogou bem, bom jogador, mas ele não carrega esse fardo. Nesse momento seria o um ídolo fardo. Helder, não. Então acho que ele pode desenvolver um trabalho e tomara que ele seja. O Elano teria mais esse problema. Sim. E aí fica marcado de treinador de um time só, né? Como o Renato, tudo bem que ele já treinou outros times, mas o Renato não vai treinar o Inter, por exemplo. O Rogério acho que ainda vai acabar treinando um rival. E talvez não duvido que ele apareça aqui um dia. Só o Santos. O Zé Virgílio, que é torcedor do Bahia, não tá bravo com o Rogério. Mas a gente pega Leão, por exemplo. É que o Leão já tinha sido goleiro do Corinthians. Já tinha quebrado um pouco essa... É difícil, daqui 10, 15 anos talvez essa identificação do Rogério já tenha se perdido também, vai saber o que vai acontecer. É uma nova geração de torcedores que não talvez jogar. Ou talvez vão achar. Eu vi muito o São Paulino xingando o Raí quando o Raí foi gerente de futebol, diretor de futebol, enfim. As coisas vão se perdendo, Alex. Tem algumas coisas que se perdem. Tem gente que reclama do Léo no Santos hoje, né? Tem gente que reclama do Léo, enfim. Eu, se tivesse nessa condição de alguém que tem uma história, eu pensaria 1000 vezes antes de me aventurar o Renato, por exemplo, né? O Renato do Santos, o Renatinho, ele chegou a fazer uma função administrativa no clube, mas a coisa não caminhou. É que nada caminhou naquela administração. E o Renato acho que também teve algumas questões pessoais que ele teve que resolver, enfim, mas aquilo, eu acho que eu pensaria 1000 vezes, porque vale o aborrecimento, o cara tem que ter muita fissura pelo campo, entendeu? É quase que um vício, o cara não consegue largar aquele mundo e tal, não consegue ficar em casa. Por exemplo, nesse aspecto eu vejo o Giovani muito bem resolvido. Ele anda aí pela cidade, corre, vai na academia, joga bola. Podia fazer a 10 aqui esse ano. Então. Chegaram a propor para ele jogar na Portuguesa Santista, mesmo veterano. Mas, assim, o cara não consegue desligar daquilo, né? Não, porque hoje hoje o ex-jogador, ele, além de treinador, ele pode ser um gerente. O caso do Galo no Santos hoje. O Galo foi um bom jogador no Santos. Ele tentou ser treinador, é um gestor agora. Não estou nem falando se é bom ou ruim, mas é ruim. E tem também os que vão militar na imprensa, né? Que vão ser comentaristas, né? E no caso de alguns viram até apresentadores. Então, assim, para eles tem um campo muito aberto hoje em dia, né? E tem aqueles que vão virar mentores, que é o caso do Diego aí, que vai virar coach, né? E o Santos, Alex, é um time que sempre trouxe esse elemento do ex-jogador para trabalhar na comissão, seja como técnico, gerente, enfim. Isso a gente está falando lá dos anos 60, 70, né? Tem muitos exemplos. O próprio Zito, que exerceu diversas funções, né? Mauro, Mengalvio, o Coutinho chegou a comandar o Santos. O Ramos Delgado, o Olavo foi técnico da base, chegou a treinar também. Pepe, óbvio, foi campeão, né? O Pepe. Cabralzinho, né? Chegou perto. Chegou perto, né? Muito perto. Então, eu acho que é isso. A gente precisava. Eu insisto nisso, que a gente precisa criar e aí eu tiro o DNA oficial, a gente tem que ter um DNA vencedor. E que pessoas identificadas com o clube que entendam as estruturas do Santos e que saibam aproveitar os jovens que a gente forma todo ano. A gente estava falando isso no caminho para cá. O Santos forma jogador todo ano. Não é um Neymar todo ano. Mas, pô, você vê, num ano ruim, você tem um Sherman e um Jair. E do rebaixamento teve o Ângelo, o Marcos Leonardo, o David Washington, todos vendidos. O Santos fez dinheiro. Na pior fase da nossa história, a gente revela... Quantos centroavantes a gente revelou que estão aí? Gabriel, Yuri, Alberto, Caio Jorge, Marcos Leonardo. E assim, em momentos... David Washington. Caras que vão ficar aí na seleção por anos, né? Talvez, o David principalmente. Então, assim...
A gente precisa potencializar isso e aproveitar para voltar a ser o que a gente sempre foi, né? Um time que briga pelos títulos. Muito bem, vamos ao intervalo. Hoje não sei o que aconteceu. Tá tão bonito o nosso bate-papo aqui. O pior é que a gente, por conta dessas questões, acaba perdendo o fio da meada, né? Mas enfim, faz parte. Vamos fazer uma ginástica depois para salvar o áudio aqui, editar e colocar o vídeo completo depois para o pessoal que está aqui ainda tentando nos acompanhar online. Tá bom? 9h46, vamos ao intervalo, voltamos em 2 minutos. Até já. Santos FM. A dor não é anônima, possui rosto, identidade e uma história de vida. O sofrimento é individual, mas todos podemos ajudar estando atentos e apoiando quem precisa. Uma sociedade mais fraterna depende de todos nós. O CVV oferece apoio emocional gratuito 24 horas por dia, acolhendo sem julgamentos. Ligue 188 ou acesse cvv.org.br. Olá, você me conhece há muito tempo. Mais de 200 anos, para ser exata. Eu sou filha da ciência. Eu sei, nem todo mundo entende como a ciência funciona. Mas o que importa é que ela existe para fazer sua vida melhor. E eu existo para salvar vidas. Fui eu quem combateu a pólio e fez milhões de crianças poderem correr à vontade. Fui eu quem afastou o pavor da febre amarela e da meningite que assustavam os brasileiros. Até hoje ajudo a livrar seus filhos e netos do sarampo, da cachumba. Eu e minha mãe, a ciência, ajudamos a resolver muitos problemas que pareciam sem solução. Agora, temos que estar juntos, mais uma vez. Não dê ouvidos a quem não entende a ciência ou tem memória curta. Conte comigo. Meu nome é vacina. A vacinação em massa vai vencer a pandemia. Quer economizar em taxas e ainda lucrar no final do ano? Então abra sua conta no Sicoob Unimais Metropolitana. Somos uma cooperativa de crédito que proporciona a melhor experiência financeira aos nossos cooperados. Oferecemos todos os produtos e serviços de um banco tradicional, mas com taxas justas e atendimento voltado para suas necessidades. Aqui você não é apenas um cliente, mas sim dono da cooperativa. Visite nossa agência em Santos, na Rua Doutor Carvalho de Mendonça 187, no bairro Encruzilhada. Também estamos em São Vicente, Cubatão, Praia Grande, Guarujá, Mongaguá, Peruíbe, Bertioga, além da capital, Grande São Paulo e ABC. Acesse cicobi.com.br/web/Unimais Metropolitana e siga-nos nas redes sociais para saber mais. Faça parte de uma comunidade cooperativa que preza pela justiça financeira, sucesso coletivo e prosperidade. Cicobi Unimais Metropolitana. Há 30 anos, referência no cooperativismo de crédito na Baixada Santista e cuidando bem do seu dinheiro. Santos FM. Voltamos às 9h49 com entrelinhas desta. O outro bloco foi maior, então esse vai ser mais dinâmico, porque 10 da manhã tem o Santos News com a Ruth Guzmão. Sim, eu gosto muito de rever a história para traçar planos para o presente e para o futuro, né? Eu cheguei a uma conclusão recente de que o Santos ele perdeu o bonde da história mais de uma vez. Quando, por exemplo, tinha aquele time dos anos 60 e o Santos depois, já sabendo que o Pelé ia parar de jogar, não se preparou para o futuro, achou que o legado sustentaria. E é o que acontece hoje, né? Muita gente acha que vai cair raio, que não sei o quê. E eu estou preocupado porque o nosso poder de investimento do Santos hoje é muito, muito inferior aos demais. E não dá nem para dizer que foi falta de bons exemplos, porque assim, a Vila Belmiro, o maior público da história, foi lá em 64, aqueles 32 mil contra o Corinthians, que foi o dia que teve queda. 5 minutos de jogo. Mas aquilo foi um negócio fora da curva, né? E os dirigentes do Santos à época, eles já sabiam que outros clubes estavam investindo em estádios maiores. O Morumbi, onde o Santos jogava, cabia lá 150 mil pessoas. O Pacaembu, até mesmo antes do tobogã, botava lá 40 mil pessoas quando puseram o tobogã. Claro que as medidas de segurança foram mudando e tal. Centro de treinamento é um negócio mais recente.
os times tinham seus campos e tal, mas o conceito de centro de treinamento, até o Santos ele começou bem nessa corrida. Mas a questão do estádio, né, os dirigentes lá no passado, eles perderam a chance de talvez ampliar a Vila Belmiro, comprar as casas no entorno, aquilo que todo mundo diz até hoje, ou ter ido porque a história inclusive conta que o terreno original seria o da Beneficência Portuguesa, não é isso? O Santos acabou optando pelo outro e o terreno da Beneficência Portuguesa é muito maior, né? Eu não sei exatamente quantos 1.000 metros quadrados tem ali, mas a localização do lado do Canal 2 não está não está entre as casas ali, né? Tem duas ruas do lado, a Joaquim Távora, enfim. O Santos não enxergou, os dirigentes não enxergaram o futuro, como perderam a chance em 2014, pelo período da Copa, de ter feito também um trabalho nesse sentido de prospectar uma área que foi ficando cada vez mais difícil para ter um novo estádio. Até pelas pesquisas da Sofis aí, o Vini, em nenhum momento o Santos ele fez essa reflexão de que ele precisava mudar a sua questão estrutural. Hoje a gente sabe que sim, mas nessa linha do tempo da história do clube, tem algum momento que você pesquisou junto com o pessoal da associação, que você fala, quase aconteceu alguma coisa assim, e realmente foi isso? O Santos perdeu o bonde da história? Alex, tem um caso que é bem marcante, que o Santos era dono dos hotéis ali, né, da Avenida da Praia. Parque Balneário. Na costa com a praia. E isso acabou se perdendo com o tempo. Eu acho que corrobora com o que você está falando. A Vila é um estádio de 1916, estamos falando de um estádio de 106 anos, e que foi virando um puxadinho aqui, um retrofit, né? É isso. Gourmetizaram um puxadinho, um retrofit, e agora a gente está atrás de tudo, né? Nosso CT é pior do que o do Mirassol, pior do que, sei lá, talvez dos outros 19 times da Série A tem CTs melhores que os do Santos, né? O estádio... Eu acho que não tem nenhum CT com 3 campos. Não tem nenhum... Nenhum com 3 campos. Todos têm mais do que isso. Tem uns que tem 8, 5, 6, 10, mas com 3 campos só o do Santos. A Vila, esse dado aqui eu não vou saber de cabeça, talvez seja o menor estádio, né? Não sei se é o tamanho do Jacone, do Alfredo Jacone. E no seu do Mirassol também, né? É maior que o do Mirassol. Ou seja, a gente está falando ali de 18º maior estádio da Série A. Isso impacta em receita, em público, em exposição, em tudo. E perdemos, cara. Perdemos o bonde da Copa do Mundo, né? Para fazer a arena. Agora tá nesse imbróglio eterno com a W Torre, né? Não sai do lugar, a gente não anda. E dinheiro não falta, né? Dinheiro a gente tem... Cara, a W Torre, ela tem um plano para Vila Belmiro. Do Santos mesmo, pra fazer um CT, né? Pra vender o fulano. O CT do Mirassol é o dinheiro do ponta do Flamengo. Qual é o nome dele? Luiz Araújo. E a gente vende jogador atualmente. O problema do CT não é você construir o CT, você arrumar a área. Arrumar a área, exatamente. Né? Sim, mas eu reformo essa área, né? Principalmente numa ilha. Aí falam em CT em São Paulo. Enfim, assim, eu conversei recentemente com o Caio Amado, prefeito de São Vicente, e hoje, na Jovem Pan, falei com o Caio França, deputado estadual. São Vicente tem área para um CT. Sim. Na área continental da cidade. Mais distante, mas até o CT do São Paulo, que é de Cotia, o de Cotia não é do principal, né? Mas para deslocar a base para lá, o feminino, enfim, aí você mantém os 3 campos aqui para o time principal, que é suficiente, e toda a estrutura de base você tem que levar para um outro lugar, né? Na Europa é comum, fora que é um equipamento que você pode ter um mini estádio, que você pode ter os jogos da base lá aberto para o público e tal, com uma condição melhor. E são jogos transmitidos hoje por várias plataformas, então você pode ter ali, por exemplo, São Vicente já foi sede da Copinha, um ano que o Vitória jogou lá. Eu sei que eu estava na TV Primeiro e trabalhei nessas coberturas. São Vicente poderia voltar a ser sede da Copinha num mini estádio no CT do Santos, né? O Santos poderia jogar a Copinha em São Vicente. Claro que dependeria aí quantas pessoas caberiam num mini estádio, 5.000, ou que não fosse a sede do Santos, mas que fosse uma sede da Copa São Paulo, enfim, você tem uma série de possibilidades ali econômicas, de geração de benefícios para a comunidade ali, mas precisa andar. O que não faz sentido é você, ao mesmo tempo que tem São Vicente interessado, oferecendo área, você está discutindo um CT em São Paulo. São Paulo, se for para receber um equipamento do Santos, tinha que ser um estádio.
Um CT é completamente fora de propósito, eu acho. No máximo que, mas vai ser um campo provisório enquanto o Santos joga lá. Beleza, os jogadores vão mudar todos de casa, eles vão mudar todo mundo para São Paulo, ninguém vai pisar em Santos nesse período. Não sei, cara, são umas coisas meio complexas. E essa história do parque balneário, por exemplo, é um troço surreal, né? O Fernando estudou mais essa parte, né? Depois da mala ter caído do avião, essa talvez tenha sido... Não sei nem se ali daria para fazer um estádio, não, mas, na verdade, mas assim, a questão financeira, o Santos tem um equipamento gerador de renda ali, né? É isso, na verdade, o Atier Jorge Cury ali calculou muito errado. Ele era deputado federal, ele era um político absurdamente ligado nas questões de legislativo. E eu não sei se alguém cantou para ele que os cassinos seriam liberados no Brasil, ou ele achou que o prestígio dele poderia levar esse projeto adiante. O Santos adquire o Parque Balneário com uma estrutura para que, quando virasse um cassino, o Santos sairia muito na frente. A ideia era que fosse um hotel para os jogadores, que fosse um ambiente para os sócios, e até foi por alguns anos, né? A questão principal é que era um equipamento muito caro, um equipamento que não se pagou, e o Santos teve que entregar e nem conseguiu vender, então perdeu muito dinheiro. Mas essa questão do estádio, Alex, ela também não é nova, né? Quando o Pacaembu é inaugurado, teve uma discrepância muito grande econômica entre o trio de ferro, né, Corinthians, Palmeiras, São Paulo e até a Portuguesa também, em relação ao Santos, porque enquanto aqui a Vila Belmiro era um estádio, uma parte até de madeira, os nossos rivais estavam colocando 50 mil pessoas por jogo para poder assistir os seus jogadores. Aí é nessa onda que o São Paulo traz Leônidas, enfim, os clubes de São Paulo... Já estava capitalizando em cima de arquibancada, né? É isso. E aí o que o Santos faz? O Santos faz um projeto, e aí o Atier, quando entra para presidente em 1945, ele começa um projeto para angariar fundos para o Santos ampliar a Vila Belmiro. A ampliação da Vila Belmiro na década de 40, a Vila Belmiro foi apelidada de Maracanã do Litoral, porque foi uma ampliação robusta. A questão é que depois ela se perdeu na história, né? Mas foi uma ampliação. O Santos fez quermesse para arrecadar fundos, os torcedores doavam dinheiro, tinha algumas atividades, rifas. Não tinha vaquinha online, né? Não tinha. Para quitar o estádio. Era vaquinha, mas era presencial, não era online, né? E aí o Santos conseguiu ampliar a vila. Em alguma maneira conseguiu recuperar um pouco de receita, mas o estádio também ficou pequeno muito rápido. E aí os dirigentes que... Nos anos 80 já estava claro isso, né? Na verdade, nos anos 60 já estava, mas aí o Santos entrou numa situação, Alex, de usar o dinheiro que aquele time mágico gerava para manter aquele time mágico. Nada diferente do que a gente vê hoje em dia, né? Vamos vender o Rodrigo para o fluxo de caixa, para manter os salários do elenco. Mas todo. A diferença é que a gente mantinha o salário do Pelé, hoje a gente mantém o salário do La Quintana. Não mantém mais, esse vai embora. Manteve. Esse vai-se embora. Mas na década de 60 faltou essa visão, na década de 70 o Santos realmente se perdeu, aí se perdeu mesmo, né? A gente achou que com a saída do Pelé um time forte somente seria o suficiente, não foi. Na década de 80 aí as crises financeiras já foram sucessivas, começando no final da década de 70, né, Alex? Aí já não tinha mais como pensar racionalmente num estádio, porque era contar moeda para fechar o mês. E ali você tinha também você jogava no Pacaembu, jogava no Morumbi, não tem essa questão do pertencimento, mudou muito nos últimos anos, né? Principalmente depois do boom da Copa do Mundo aqui no Brasil. Muita gente aproveitou. A gente tem um exemplo claro aqui do Corinthians, né? Que aproveitou para fazer o estádio, mas muitos outros estádios foram feitos ou reformados e a gente ficou para trás. Estamos falando de 10 anos. A gente está no mesmo 10 anos. O Santos achou que basicamente, como tem um estádio em Santos e tem muita torcida em São Paulo, que se ele ficasse itinerante nos estádios dos outros, seria suficiente. Né? Porque não havia a ideia do conceito de show, de evento, né? De fazer a arena render consumo de outras coisas, né? Não só a bilheteria, né? A bilheteria hoje é muito pouco. E a gente está falando assim por exemplo, o Flamengo que lota o Maracanã toda semana, que está fazendo um estádio. Sim. Aliás, o Flamengo vai fazer um estádio, está discutindo virar SAF, o Fluminense está discutindo virar... Então, se o Fluminense que vai sobrar para ele o Maracanã, está discutindo virar SAF, o Flamengo está discutindo virar SAF, já há uma ala no próprio São Paulo que tem um estádio maior que o Santos,
discutindo vir a SAF, essa discussão no Santos ela precisa crescer. Porque o que a gente está falando aqui no final das contas? Só a SAF é a solução? Não é, não adianta. Vê o Atlético Mineiro aí. Vasco. Vê a condução do Cruzeiro agora, que tem lá um torcedor multimilionário e que o Diniz dá uma espinafrada em todo mundo na coletiva. Pô, vou ser mandado embora pela imprensa e tal, depois os caras conversam, ele fica, né? Tem que ter a gestão, tem. Mas o futebol está muito caro. Se você não tiver fonte de receita, não adianta. E um ponto de partida que não depende, por exemplo, do mercado, não depende de patrocínio de camisa, de verba de televisão, é estádio com capacidade para gerar dinheiro e quadro associativo. O quadro associativo depende do cara, por exemplo, ficar pendurado na internet. Eu vou virar sócio, eu não consigo ver o jogo, porque tem a prioridade do Gold, do Silver, aí vai lá pro última categoria lá, o cara não consegue comprar ingresso nunca, né? Porque não tem como. O cara, você é sócio para quê? O estádio cabe 15 mil, acaba em 30 minutos, um jogo que interessa. Mas quando tiver 30 mil lugares, vai acabar rápido também? Pode ser. Mas, enfim, já é melhor, né? O ideal seria 40 e poucos mil, mas eu sempre falo isso. Preste atenção, o Palmeiras, por exemplo, e o Corinthians podiam ter feito estádios para 60 mil. Eles têm torcida para isso, eles estão em São Paulo. Por que não fizeram estádio para 60 mil? Porque é a média que conta. E a ociosidade do custo de um estádio que não está 100% cheio é maior, esse custo aumenta. Quanto maior o estádio, maior o custo que ele tem. Para shows a mesma coisa, né? Enfim, eu acho que os 30 mil são aceitáveis. Se desse 35, estaria de ótimo tamanho. 40 seria o ideal, mas na Vila não dá para fazer 40, não dá para fazer nem 35. Mas, foi como dito aqui, a gente está esperando a W Torre, o Santos, e quem sabe um projeto alternativo, porque a área inclusive já foi oferecida, né? No Paquetá, já falei isso aqui, já até mandei para os membros do canal qual era a área da empresa, lá o local que foi oferecido de 23 mil metros quadrados, 23 mil metros quadrados para fazer um estádio para 35 mil, perto do Porto. Mas não caminhou, vamos ver o que vai acontecer daqui para frente. 10h03, vamos ao intervalo? Vem aí o Santos News com a Ruth Guzmão, voltamos com os destaques finais, até já. Santos. Rádio Santos, a voz da cidade. Santos News. O filme Ainda Estou Aqui, dirigido por Walter Salles, foi indicado nesta segunda-feira, dia 9, ao prêmio de melhor filme de língua estrangeira no Globo de Ouro de 2025. Baseado no livro homônimo de Marcelo Rubens Paiva, o filme se concentra na história de Eunice Paiva, mãe do escritor e esposa do ex-deputado Rubens Paiva, preso, morto e torturado por agentes da ditadura militar. O longa brasileiro disputa o troféu de melhor filme de língua estrangeira com outras 5 produções. Fernanda Torres concorre ao prêmio de melhor atriz. A premiação será realizada em 5 de janeiro de 2025. Na nossa região, os fãs da cultura pop e universo geek já podem garantir seus ingressos para o Anime Santos Geek Fest. O maior evento indoor do gênero no litoral paulista dará um play em uma edição especial de Natal nos dias 14 e 15 de dezembro, das 12 às 20 horas, no Centro de Convenções da Ponta da Praia. Serão 2 dias de evento em uma aventura imersiva e solidária que traz atrações especiais como shows, concursos de cosplay, K-pop e espaços temáticos. Santos News. A dor não é anônima, possui rosto, identidade e uma história de vida. O sofrimento é individual, mas todos podemos ajudar estando atentos e apoiando quem precisa. Uma sociedade mais fraterna depende de todos nós. O CVV oferece apoio emocional gratuito 24 horas por dia, acolhendo sem julgamentos.
ligue 188 ou acesse cvv.org.br. Baixe o aplicativo da Santos FM e ouça a rádio onde você estiver. Entre na Google Play ou na Apple Store e baixe o aplicativo. Você vai ter a Santos FM no seu smartphone ou tablet. Santos FM, a voz da cidade. ZYW 635, 92,5. Rádio Santos FM, uma emissora da Associação Cidade de Santos. Santos FM. Santos FM. Voltamos às 10h06, voltamos para dar tchau com o Fernando e com o Vinícius aqui. Hoje relembramos um pouquinho da história do Santos. Vou fazer um rápido exercício para a gente encerrar aqui. Ô Fernando, daqui 20 anos, se você fosse convidado a escrever um livro sobre os anos de chumbo do Santos, desde a queda e o que precedeu a queda, porque a queda ela não foi obra do acaso, né? Vamos imaginar que depois da era Neymar, a mesma reflexão que a gente fez que o Santos não soube aproveitar o pós-Pelé, o Santos aproveitou pouquíssimo pós-Neymar, né? Basicamente, ganhou lá 2 campeonatos paulistas, perdeu uma Copa do Brasil, perdeu uma Libertadores, perdeu um Brasileiro, perdeu outro paulista, ainda caiu para a 2ª divisão, ficou fora de uma Copa do Brasil, fez campanhas pífias em Copa Sul-Americana, né? Ou seja, eu acho que nem quando a gente estava no tempo da fila, de 84 até, oficialmente 2002, mas teve a Conmebol, teve o Rio-São Paulo, nem nesse período o Santos fez campanhas tão medonhas, tecnicamente falando, né? Então, se a gente for contar o pós-Neymar e escrever uma história, a gente já sabe uma parte dela. A outra parte será construída a partir de 2025, que é o momento em que o Santos volta. Volta diferente? Aprendeu a lição com a queda ou não? Vamos ter uma modernização efetiva ou vamos cometer os mesmos erros? O que você imagina que você vai escrever sobre o Santos Futebol Clube daqui 20 anos? Alex, difícil mesmo, porque quando a gente analisa principalmente o clube, né? Não só o time, mas o clube, mudou muito pouca coisa nos últimos anos, né? Mesmo com a queda. O Santos não foi um clube que... É só te interrompendo, sabe quando mudou? Quando houve investimento em estrutura. Sim. Que foi o Pelé com o Samir. É isso. CT... Projeto Pé no Chão. A Vila que melhorou, gramado, iluminação, gramado, que todo mundo metia o pau no gramado. Depois da tragédia do Tremingo, né? O Robinho e o Diego que foram ingestados na gestão do Samir. Isso. Para que o Marcelo Teixeira aproveitasse da mesma forma como o Marcelo Teixeira deixou o Ganso e o Neymar para a gestão do Luiz Álvaro. Isso. Então eu não consigo ver uma mudança tão drástica assim, Alex, na estrutura do Santos. Obviamente que o futebol brasileiro é muito dinâmico e algumas mudanças acontecem, às vezes, com a contratação de um ótimo gerente ou um ótimo administrador, mas eu não consigo ver o Santos transformado. Não consigo. Pelo menos isso acompanhando por 2024, né? A gente vê que Palmeiras e Corinthians tiveram uma transformação quando caíram. Transformação mesmo, de gestão. Mesmo que o Corinthians voltou para a crise... Agora nos últimos tempos o Palmeiras ainda não, mas o futebol brasileiro é muito dinâmico. A nossa torcida é que o Santos consiga, com o ingresso de novas receitas, de altas receitas, direito de TV, participação na Copa do Brasil, que o Santos consiga fazer campanhas melhores e as premiações cheguem aos cofres da Vila Belmiro, que o Santos consiga usar esse dinheiro para realmente se modernizar. Eu particularmente acho muito difícil, mas a torcida é muito grande. A expectativa é que um livro daqui a 20 anos seja um livro da queda ao céu, né? Que o Santos consiga voltar a conquistar os principais campeonatos que disputa. E não só conquistar, mas participar ativamente, né? Do pelotão de cima do futebol brasileiro, do futebol paulista, do futebol sul-americano também. A gente aí em 2025 vai ser triste, vai ver um super campeonato mundial, que eu acho que vai ser bastante divertido para quem vai estar envolvido, vai ser legal, né? E o Santos não estar presente é algo bastante triste, mas vai ter a cada 4 anos, então a gente tem um período aí para se reestruturar. Ou pelo menos pelo ranking, né? Que eu ia falar. Mas pro ranking tem que disputar
Tem que estar jogando sempre. Tem que esse ano ganhar uma vaga na Libertadores, pro ranking é melhor Libertadores do que Sul-Americana. E torcer para que clubes brasileiros não ganhem, porque o ranking, se for 2 clubes brasileiros campeões da Libertadores, o ranking vai colocar outros países, né? Então, basicamente, para participar vai ter que ser campeão de alguma maneira, a menos que mude as regras. Mas a esperança é que o Santos volte a triunfar. Isso já aconteceu, né, Alex? Assim, quem viveu 2001 não conseguia imaginar o que vinha depois de 2002. O Botafoguense 3 anos atrás imaginava o que ia acontecer em 2024. Quem viveu 2009, né? O Santos 2008, 2009 foi um cenário de terra arrasada. 2009 o Santos chega na última rodada pendurado para cair, né? O Santos empata com o Náutico. 2008, né? O Santos chega na última rodada pendurado para cair, tem um empate com o Náutico, a combinação de resultados era bem maluca, mas o Santos tinha chance de cair na última rodada. E aí 2010 a gente tocou o céu, 2010 e 2011. A expectativa é que isso aconteça de novo, mas dizer para você que o Santos está trabalhando para isso, se organizando para isso, não está. Ou pelo menos não me parece. Eu não conheço de perto. Não aparenta, né? O Santos corre atrás do rabo, né? A impressão é essa. Enquanto os outros estão olhando para frente, a gente está andando em círculo. E aí, Vini, tem o Santos daqui 20 anos? Eu acho que a única coisa que vai fazer, tirando tudo ruim, né? Não quero nem falar, a capa do livro seria, sabe aquelas cabeças nos Estados Unidos, onde que é aquele monumento que tem as 4, 5 cabeças? Colocaria Rocha, não sei o que, Dale, né? Pérez, Rueda, vou colocar a cabeça de todos eles no livro. Mas falando da parte Modesto, Pérez, Rueda e o Bodilho. Companhia Limitada. Eu vejo a curto prazo, o único jeito do Santos sair da lama é voltando o cara que fez a gente tocar o céu, que é o Neymar. O Neymar voltando, a gente vai ter principalmente um grande impacto com novos torcedores, com jogadores querendo vir jogar no Santos, com competitividade, Santos fazendo time forte, sendo campeão. Isso vai trazer o que com ele? Estrutura, isso eu não sei, mas pra gente voltar a ser feliz, ser campeão, a curto prazo, rapidamente, acho que com a chegada do Neymar só, não vejo outra maneira, até porque os outros nossos rivais estão muito na frente da gente. Muito bem, meus caros, o papo foi bom, vamos fechar esta edição do Entre Linhas, completamos a nossa hora de programa aqui. Precisamos repetir esses debates históricos do Santos, né? Porque quem não revisita a história não olha para o futuro, né? E a história está aí, né? Os exemplos estão aí, não só no Santos, mas em outros clubes também, para ver como é que tem que proceder para ter sucesso. Vini, obrigado pela vinda aqui ao Entre Linhas, um abraço, até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, Alex, sempre um prazer vir aqui, estou à disposição, adoro falar sobre a história, também sou presente, a gente dá nossas cutucadas aqui, um abraço para todo mundo que está ouvindo a gente. Obrigado. Fernando, obrigado pela vinda aqui ao programa também, um abraço, parabéns aí pelo livro que eu terminei de ler recentemente. Até uma próxima oportunidade. Obrigado, Alex, pelo convite. Obrigado a você que escutou a gente até agora. Obrigado, Vini, pelo acompanhamento. E é sempre um prazer, né? Sempre um prazer falar de história, sempre um prazer falar de Santos, seja histórico ou seja atual. E a gente precisa refletir, né, Alex? E essas conversas são importantes para a gente ir lá no passado, talvez tentar trazer alguma coisa que aconteceu lá e deu certo lá para aplicar aqui. Afinal de contas, o mundo é cíclico, né? Tem fórmulas que podem ser bem aproveitadas, bem repetidas. 10h14, fechamos assim esta edição do Entre Linhas, que você sabe lá na nossa página do Facebook, facebook.com/entrelinhas no rádio. Assim que o programa termina, a nossa live fica salva, e se você tiver perdido a edição ao vivo, pode assistir mais tarde, se assim o quiser. Da mesma forma, com o compartilhamento do link do vídeo ainda hoje pelo BocNews, que é parceiro do Entre Linhas. Fique atento, por aqui a informação não para. 11 da manhã tem mais uma edição do Santos News com a Ruth Guzmão, e às 5 da tarde chega por aqui nos 92.5, edição do Jornal em Foque, parceria também da Santos FM com o BocNews, apresentação dos professores Chico Laescala e Fernando de Maria. O Entre Linhas volta nesta quarta-feira a partir das 9 da manhã. Um grande abraço a todos, até lá. Tchau, pessoal. Você ouviu Entre Linhas. Apoio Cicobi Unimais Metropolitana. Há 30 anos cuidando bem de você e do seu dinheiro. Santos FM. Quer economizar em taxas e ainda lucrar no final do ano? Então abra sua conta no Cicobi Unimais Metropolitana. Somos uma cooperativa de crédito que proporciona a melhor experiência financeira aos nossos cooperados. Oferecemos todos os produtos e serviços de um banco tradicional, mas com taxas justas e atendimento voltado para suas necessidades. Aqui você não é apenas um cliente, mas sim dono da cooperativa. Visite nossa agência em Santos, na Rua Doutor Carvalho
Osório de Mendonça 187 no bairro Encruzilhada. Também estamos em São Vicente, Cubatão, Praia Grande, Guarujá, Mongaguá, Peruíbe, Bertioga, além da capital, Grande São Paulo e ABC. Acesse cicobi.com.br/web/Unimais Metropolitana e siga-nos nas redes sociais para saber mais. Faça parte de uma comunidade cooperativa que preza pela justiça financeira, sucesso coletivo e prosperidade. Cicobi Unimais Metropolitana. Há 30 anos, referência no cooperativismo de crédito na Baixada Santista e cuidando bem do seu dinheiro. Santos FM.